Nós estávamos muito ansiosos para começar a terceira temporada do Icon Café e voltar com as gravações e com novos episódios para vocês. E como é bom, né, Jess? Ai, demais. Tava com saudades também, gente. E hoje a gente tá aqui com uma presença mais do que ilustre, a gente já vai contar, pra gente falar desse assunto que faz parte de toda a gestão de e-commerce, que a gente vai falar sobre conteúdo aliado a vendas. E um pouco mais do que sobre isso, né? Porque a nossa convidada também é uma mega empreendedora, então tem muito assunto aí nesse episódio. Pega o seu café e vem para essa conversa. E esse é o Icon Café, podcast da Y2V Digital, onde trazemos convidados incríveis para um bate-papo descontraído sobre quem vive e-commerce e omnichannel na prática. Então vamos falar sobre o nosso convidado do dia? Ai, vamos, gente. Estamos muito chiques, né, Vá? Então hoje a gente vai falar assim com essa super mulher, que eu nem sei se ela tem dimensão do quanto ela significa aí dentro de todo esse mercado digital, né? Vou falar um pouquinho então sobre a bio dela. Ela que é CEO e fundadora do Steal The Look, primeiro portal de moda e lifestyle do Brasil. Referência para milhares de pessoas que buscam estilo, autenticidade e informação de qualidade. Ela é uma verdadeira definição de inovação, empreendedorismo no mundo digital, muito resiliente, ela vai contar um pouco da história dela também. E ela foi uma das pioneiras no mercado a tornar a produção de conteúdo como um ponto de conexão entre marcas e consumidores. Ela também acumula vários papéis como fundadora do Push, plataforma que fomenta empreendedorismo feminino, conecta mais de 100 mil mulheres e é co-host do podcast que a gente adora, né, junto com a B3, que é o que tem na sua carteira, né, também do Steal The Look. Ela é mãe do doguinho Chabu e logo mais mamãe de uma baby que tá pertíssimo de chegar, né? Bem-vinda, Manu. Bem-vinda. Gente, obrigada. Olha, vou salvar essa abertura. Amei. Primeira vez apresentada como mãe de Chabu. Muito importante. Muito importante o novo papel que você ganhou nos últimos meses, né? Nos últimos meses, querido. E em breve aí, ó, pra quem tá vendo com imagens, você parece a barriga em um mês e meio. Acho que um mês a partir do lançamento desse podcast aqui. Vai ter o Go Live. Exatamente. Ai, mas muito feliz, gente. Obrigada por me receber. Tô muito animada com o nosso papo aí. Sou super fã do trabalho de vocês. Eu estava contando aqui nos bastidores. Tem muita conversa legal aí. Então, quem tá ouvindo esse e não escutou os anteriores aí, depois bora maratonar. Boa. Ai, um prazerzaço ter você aqui com a gente hoje. E a Jess falou aí, a bio, acho que já entregou muita coisa, mas a gente sabe que a história é muito mais longa do que isso. Então, a nossa primeira pergunta sempre é um breve resumo da tua trajetória até aqui. Nos conta um pouquinho. Bom, deixa eu ver, resumindo um pouco, né, a trajetória, assim, acho que a minha história, na verdade, na moda começa desde muito pequena, porque minha mãe e meu pai sempre empreenderam, sempre tiveram loja, então eu cresci ali no estoque de uma loja, né, então sempre entendendo como funcionava, muito mais essa parte de bastidores, porque eu acho que é até engraçado, né, porque hoje eu trabalho muito com comunicação, mas eu era super tímida, assim, então lembro que eu me dividia minha irmã sempre nas vendas, né, pra cima e pra baixo, e eu ali mais no backstage. E aí, depois disso, na minha adolescência, eu tive a oportunidade de morar fora como modelo, então dos 14 até os 19, morei em vários países aí trabalhando como modelo, e também acho que foi sempre me acendendo acho que aflorando mais essa curiosidade também para os bastidores, né, de como que a indústria funcionava, e na época, por mais que não, já faz bastante tempo agora, na verdade, né, então assim, com uns 20 anos, assim, a gente não tinha, né, tem uns jovens que vão estar nos ouvindo, nem sabem o que é isso, assim, aquele momento de tédio, que a gente não tinha mídia social, Verdade. Não tinha, então era realmente, assim, às vezes a gente chegava, sei lá, vai ter um desfile às 8 da noite, chegava de manhã, tinha que ficar esperando, não tinha o que fazer. Então, leva livro, faça qualquer coisa, porque realmente, assim, era isso. Então, eu sempre fiquei muito atenta a tudo que acontecia, assim. Então, eu acho que isso me ajudou muito, né, depois entender o mercado como um todo, a entender, assim, e me conectar com muita gente que depois veio a me ajudar muito também no início do negócio, enfim. E aí, voltei pra Porto Alegre para terminar os estudos, porque eu não tinha terminado. E aí, ao longo da minha faculdade ali, sempre aquele drama do qual vai ser o tema do meu TCC. E quando chegou o momento, né, de fazer um trabalho de conclusão, eu falei, bom, vou fazer sobre algo que eu, né, queira também como consumidora, tenha curiosidade de pesquisar, já que eu vou ter que ficar um ano escrevendo sobre esse tema. E no fim, acabei fazendo sobre a cultura fast fashion, né, sobre principalmente a parte logística, que eu tinha muita curiosidade na época, isso foi em 2011.
Então, assim, era muito na época, assim, o boom de Forever 21. Então, todo mundo falando, gente, da velocidade, Zara, etc. E fui fazer meu TCC sobre isso. E eu lembro que na época eu tinha que pesquisar, eu tinha que entrevistar 10 pessoas, né, para o trabalho de conclusão. E aí fui fazer cursos para que eu conseguisse entrevistar os professores, porque também, gente, 2011, sem Instagram, né? Então, é importante a gente dizer. E aí fui fazer alguns cursos para conseguir ter acesso a esses professores. E aí, num desses cursos na Perestroika aqui em Porto Alegre, eu me deparei com o universo das blogueiras, que até então era super novo pra mim. Não era uma consumidora de blogs, enfim. Que ano que era? 2011. 2011, nossa, lá. E foi bem no boom, assim, de todas as maiores. Camila Coutinho, Tássia, Lala. Então, realmente foi nesse momento de boom, assim, que eu me deparei com esse universo. E eu me lembro que eu olhava o conteúdo das meninas e eu olhava com... Mais do que como consumidora, eu pensava assim, bom... Por que essas meninas que elas já estão, né, escrevendo uma resenha sobre aquela tendência ou aquele look, mostrando uma foto, por que elas não colocam, tá, o que eu faço com isso agora, né? Onde eu compro? Então, pra mim, parecia algo tão óbvio, né? Que eu me lembro que na época eu comecei a pesquisar pra ver quem já poderia fazer isso. E quando eu vi que ninguém fazia, pra mim era uma oportunidade que, assim... caiu de maduro, assim, né? Então, eu acho que... Nossa, falando agora parece tão óbvio, né, Manu? Exato, né? E eu acho que... Às vezes, o empreender, a gente tem esse desejo, mas às vezes a gente pode pensar assim, que dor como consumidor, de fato, a gente não consegue resolver ali, que eu acho que foi muito isso, porque eu pensava, bom, o que eu vou fazer com isso? Eu vou ir atrás fisicamente de um look parecido, ou vou na marca que elas falaram, e também, né, gente, na época, 2011, é muito louco, mas quase não tinha e-commerce no Brasil, né? Exato. Sim, era os primórdios. É que nós vivemos bem essa transição, né? A gente, eu comecei na RBS, né? E eu digo que eu comecei no jornal de papel e terminei num outro momento, porque foi exatamente aquele marco de que estavam começando a ter sites, portais, e-commerce. Exato. Era zero normal. Zero, e dos gigantes, assim. Então, realmente, assim, por mais que não faça tanto tempo, né? 12, 13 anos de lá pra cá, o mercado mudou completamente. Sim. Então, realmente, também tinha essa dificuldade, né? E talvez por isso, né, muitas acabassem não colocando, enfim, os links. Mas eu me lembro que quando eu olhei pra isso, eu pensei, bom, vou testar. Eu me lembro que na época, na faculdade, tinha um amigo que sabia programar, tinha uma amiga que, enfim, a Cata, depois, que super entendia de moda. Eu pensei, vou juntar todo mundo, vamos ver o que vira isso. E assim nasceu o Still the Look, né? Então, foi tudo, assim, foi super rápido a partir do momento que surgiu a ideia pra gente realmente... testar e pilotar aquilo já no ar, assim, né? Do que a gente não teve um super plano de negócio, pensando para validar o que faria sentido, o que não faria. Foi realmente assim, vamos ver o que acontece. E a aceitação foi, assim, imediata, assim, foi muito rápido. Acho que 1 mês que a gente estava no ar, assim, era várias marcas nos procurando. Porque na época também, que acho que isso é depois legal a gente falar um pouquinho mais, mas o modelo de negócio do Still the Look, de como a gente nasceu, ele não tinha por que nenhuma marca não querer estar com a gente, porque a gente ganhava por comissão dessas vendas. Era totalmente risco zero, né? Risco zero, exatamente. Então a gente tinha ali um link traqueado. Tô com esse look. Embaixo eu vou colocar de onde é que é o casaco, de onde é que é o macacão. Se alguém comprar, o Still the Look vai ser comissionado. Então, obviamente, todas as marcas queriam estar com a gente, né? Só que muito rapidamente a gente foi aprendendo, pilotando o negócio, e a gente foi entendendo, né, naquele momento, até porque isso pouco se sabia tudo sobre e-commerce na época, né? Então, a gente foi entendendo que como é que é esse modelo de atribuição? Mas então se a pessoa clicar e ela comprar depois de meia hora, a gente já não consegue mais traquear, então a gente já não ganha mais a comissão. Putz, se ela clicar e pensar e voltar amanhã, se ela clicar... Então, assim, inúmeros fatores que faziam com que aquela venda não tivesse a atribuição correta, né, entre aspas, para que a gente pudesse ser comissionado dessa maneira. Então, a gente foi vendo, bom, em termos de tráfego, a gente vai ter que ter um tráfego avassalador para que uma comissão faça sentido, sendo que, de fato, a gente já está influenciando as pessoas nessa jornada. E outras formas também. Então, mídias sociais, como que a gente vai traquear, né? Hoje, né, mudou muito, mas também na época, uma foto estática no feed do Instagram. Não tem link. Não tinha. Não tinha. Então, também, o modelo de negócio, ele foi pivotando, né? Ele foi mudando de lá pra cá, mas aí a gente conta ao decorrer do episódio. Sim. E todo o entendimento, né? Do quanto essa influência, acho que hoje em dia se fala muito, né? De jornadas mais complexas, Total. do poder da influência. Na época era o Last Pick mesmo. Exatamente. Não, e falando sobre de quem tava do outro lado, né, da cadeira, a gente se conheceu na época da Schutz também, bem no comecinho ali do e-commerce. Acho que
tinha uma coisa muito legal, era o posicionamento do portal, né? O Still The Look. Porque naquela época também, gente, eram poucos portais, assim, legais, que a marca gostaria de estar, né? De associar a sua imagem. Tinha muitos portais mais, entre aspas, populares, assim, que talvez não conversasse com a nossa marca. Sim. Mas ali era um lugar muito legal, assim, e, tipo, já era cool desde o início, né, Manu? Sim. Então tinha muita essa diferença também. E, bom, você foi, assim, realmente uma das pioneiras, né, pra trazer essa questão do conteúdo, né, aliado a vendas. E acho que ao longo de todos esses anos, eu acho que essa questão do conteúdo muito se fala hoje, né, mais do que nunca. Mas o que você acredita, assim, que quais são os fatores que tornam um conteúdo vendedor? Sim. Eu acredito que, eu acho que, dentre vários fatores, assim, o que nos destacou muito no início, que eu acho que persiste, assim, até hoje, eu acho que a gente conseguiu humanizar muito o conteúdo, assim, né? Então, eu me lembro que na época, até quando começou a gente, né, como sócios ali, na época era eu e a Cata, a gente tinha mais, na verdade, nós éramos em 6 no início, né, enfim, mas a gente, né, a gente aqui, assim, mais à frente do negócio, a gente não aparecia, não era o intuito aparecer, até porque eu sempre acreditei que, eu olhava, né, lá quando surgiu a ideia, no boom dos blogs, eu pensava, bom, eu quero fazer um negócio que seja direcionado para venda, mas que não seja sobre uma pessoa específica, até porque eu acreditava muito que os blogs, óbvio, vários com muito sucesso e várias das meninas pivotaram e criaram seus negócios a partir disso. Mas eu acreditava que o modelo de blog, ele vivia muito a jornada da blogueira. Então, daqui a pouco a blogueira, ela tá noiva, então o blog vira sobre noivado, sobre casamento, sobre maternidade. Então, era algo que ficava muito associado. Muito associado e era muito tipo um diário delas na época, né? Muito um diário. E, por outro lado, as revistas muito frias, né? Então, eu pensava assim, bom, como que a gente consegue chegar, então, no meio do caminho, para que a pessoa também tenha, né, esse calor humano e saiba quem tá por trás, né, escrevendo aquelas matérias, se linkando de fato com aquelas pessoas, mas tenha a seriedade de um veículo de moda que ela possa confiar, que tenha uma redação, etc. Então, eu acho que o Still The Look foi um meio do caminho muito feliz nesse sentido e que até hoje, assim, o time inteiro aparece, mas não necessariamente aparece porque ela tá falando do estilo dela, mas já sabe, eu quero seguir, eu gosto das pautas da Jess, porque eu sei como que ela... Me identifico com ela. Exatamente, então eu acho que a gente conseguiu esse híbrido, assim, né, esse meio do caminho aí entre os dois universos, e sempre com muita verdade no conteúdo, né? Então hoje, se uma marca... Dificilmente a gente tem alguma marca que não tenha a ver com o Still The Look, porque a gente consome marcas diversas, né? Marcas mais populares, marcas mais caras. E sempre vai ter alguém dentro do Still The Look que tenha a ver com aquela marca. Então a gente preza muito isso. Se o conteúdo vai ser produzido por nós, a gente fala quem vai ser a personagem daquele conteúdo que, de fato, seja uma potencial consumidora ou consumidora daquela marca que tá anunciando com a gente, assim, né? Porque senão as pessoas já seguem tanto e elas sabem essa verdade que elas sabem que fica fake, assim, se alguém aparecer ali que não usa aquele produto de fato, assim, né? Mas eu acredito que o sucesso, assim, ele seja muito... ele venha muito através dessa verdade do conteúdo e através das histórias, né? Eu acredito muito no poder do storytelling pra tudo, né? A gente conta... E por isso que o Last Click, ele é tão cruel, porque pra contar uma história, a gente precisa de tempo. Exato. Então, a gente fica, às vezes, muito tempo contando aquela história pra criar aquele desejo, pra que aí, muitas vezes, a pessoa, daí ela seja impactada, de repente, num outro canal, através de uma blogueira, de uma influenciadora, de uma youtuber. Então, eu me lembro que no início eu sempre dava esse exemplo para as marcas, assim, eu falava, remunerar pelo Last Click é a mesma coisa que a gente pagar um jogador de futebol só o que fez o gol. Né? Então, assim, perfeito. Quem deu o passe, o goleiro que defendeu. Então, eu falava, de repente a pessoa consumidora tá no Still The Look, ela vai ver esse sapato, putz, achei legal. Aí, amanhã ela vai ver a influenciadora usando. Nossa, realmente, eu acho que é uma tendência. Aí ela vai passar na vitrine da loja e ela vai, realmente, agora é o momento, vou comprar. De quem foi a responsabilidade ali pela venda, né? Então, foi todo mundo. Tem um namoro ali, Exato, né? Uma jornada. Agora se fala muito mais de jornada, né? Mas naquela época não era tão assim, né? Exatamente. E acho que o Still The Look, ele tem uma coisa muito de identificação mesmo, né? Porque as revistas, como tu trouxe, às vezes... Tu via uma tendência acontecer, tu sabia que nos desfiles estava todo mundo usando aquilo, mas quando a gente vê o conteúdo, as fotos de Still The Look, a gente se enxerga usando aquilo. Sim. Né? É muito mais... Democratiza, né? Mais.
E torna mais usual, é como se fosse mais perto de mim do que aquilo que eu vi lá distante, ou uma foto numa revista, né? Sim. E acho que tinha o ponto também das revistas, a maneira que as revistas comunicavam era algo muito top-down, de tipo, me lembro que a gente sempre usa esse exemplo de matéria assim, prata e dourado não pode. Daí, tipo, oi? Tipo assim, então assim, era muito... Ditador, né? O que pode, o que não pode. Agora se usa isso, não se usa aquilo. Então, a gente falou assim, e eu acho que, na verdade, o que o Estudo da Lu fez, né? Que até as pessoas falam, nossa, vocês conseguem lançar tendências. Eu não acho que é necessariamente nesse sentido, mas eu acho que a gente consegue ler muito bem o que está acontecendo no mercado naquele momento e traduzir isso de uma linguagem muito fácil. Porque, na verdade, não foi que a gente falou pro consumidor, vocês podem tudo. Não, eles já estavam querendo. Já sabem, só falta alguém. Que nem às vezes a gente vê entrevistas e fala assim, nossa, essa pessoa falou o óbvio, mas ela conseguiu concatenar os pensamentos de uma maneira. E eu acho que o Estudo consegue fazer isso, assim, meio que ler o que tá acontecendo no momento e conseguir botar pra fora, assim, sabe? Perfeito. E é uma super ajuda, né? Porque a gente, como consumidor também, às vezes, se perde na tendência, né? Mas e onde eu vou atrás disso, né? Sim. Como que eu chego nesse look? E ali já tem todo... Ou também, será que eu tenho que usar tudo, né? Que é tendência? Será que eu tenho que ficar trocando meu guarda-roupa o tempo inteiro? E é zero sobre isso, porque tanto o Estudo da Lu, a gente tem conteúdos muito educacionais, né? Então, eu vou investir numa peça mais cara, mas que eu vou investir, eu vou ter ela pro resto da vida, né? Ou então, assim, e agora, a gente fala cada vez mais de second hand, então, não usa, vende, faz dinheiro disso, né? Óbvio que vai ter coisas que a gente pode doar, mas muito do nosso comprar mais, inclusive. Gente, muito do nosso armário tá parado, foi um investimento mal feito ali, ou um investimento que já não faz mais sentido. Vende, né? Eu sou super fã, eu tenho lojinha na Troc, já vendi horrores. Eu até falo pra Luana, pode me usar de garota propaganda, Muito Luana, bom. fundadora da Troc, porque realmente, assim, a gente não tem essa cultura, mas eu acho que a gente tá criando cada vez mais e é muito importante, né, a gente... Super. E falando de criar cultura, né, a gente tá num momento que as marcas estão cada vez mais entendendo que precisam contar essas histórias para vender, né, e acho que a gente já tem visto no mercado alguns grandes blogueiros, influenciadores, creators virando marcas e tendo suas próprias marcas e tendo muito sucesso. Total. E deve ser uma economia danada, né? Porque as marcas ficam aí fazendo um super investimento. Como tu tá vendo o movimento inverso das empresas tendo que virar creators e alimentar este conteúdo cada vez mais? Gente, eu acho crucial, assim, que elas... muitas já estão virando, mas eu acredito muito que seja o futuro, assim, as marcas se tornarem seus próprios veículos. E, mais uma vez, nada é excludente, né? Não é porque a marca vai se tornar um veículo que agora não preciso mais de veículos, não preciso mais de influenciadoras, mas ela precisa estar preparada para que quando aquele tráfego venha, quando aquele consumidor chegue, ela tenha algo a oferecer. E eu me lembro que, nossa, a gente já chegou em embates, assim, diversos com clientes nossos, que a gente falava assim, eu te mandei todo esse tráfego e a gente vai ver a conversão tá num problema no checkout, ou a conversão tá... Então, assim, eu tô te mandando as pessoas, tô mandando a pessoa pra dentro de um lugar. Agora, você tem que conseguir reter essa pessoa também, encantar essa pessoa em uma outra jornada. E muitas vezes isso é através do conteúdo. Então, eu sempre dou exemplos de marcas como a Patagônia, por exemplo. Tem gente que nunca comprou uma peça da Patagônia, mas ela segue porque o conteúdo é incrível. Eles produzem documentários sobre os temas que são relevantes para eles. Então, eles estão construindo aquela jornada que depois, quando a pessoa entrar numa loja ou entrar no site, é consequência, né, a compra. Então, vem muito antes disso. Então, eu acho que várias marcas já estão fazendo isso de uma maneira muito incrível, mas eu acho que o caminho de internalizar mais algumas coisas, e até projetos que a gente já fez com marcas, a gente sempre recomenda isso, porque é muito diferente uma marca, por mais que tenha agência, eu super acredito no trabalho com as agências, com influenciadoras, com veículos, né? Tô aqui, sou do próprio Estudo da Lu, não tô falando contra o meu trabalho. Mas tem que ser complementar. Tem que ser complementar, porque tem pontos que é impossível acompanhar a velocidade do mercado hoje. É impossível. Então, assim, eu tenho que ter um time dentro de casa que consiga entrar numa conversa que aconteceu, tá todo mundo falando de um meme, não dá tempo de eu contratar alguém para falar sobre aquilo. Então, de certa forma, parte desse time, eu acredito muito que tem que ser internalizado. E eu acho que vai ter um momento também, que eu acho que a gente já tá caminhando para isso, de dar uma ajustada no mercado também em termos de valores, assim, porque hoje veículos, influenciadoras, muitos estão com valores exorbitantes. Exato. E, ao mesmo tempo, aquilo é difícil de mensurar o quanto retorna. E a gente vê aí micro-influenciadores com resultados incríveis, uma força de vendas incrível, né? Então, como equilibrar isso e saber
alocar bem, né, o budget de cada marca ali para trazer o melhor resultado, né? É um ecossistema, né? Uma coisa retroalimenta a outra, mas acho que essa responsabilidade das marcas de serem interessantes, ela é cada vez mais importante, né? Porque senão a pessoa vai cair lá e não vai ter a mesma verdade que às vezes ela viu na blogueira, né? A marca não sustenta aquilo que tá acontecendo. E se é só pelo produto, tá, ok. Nossa, essa marca realmente tá com uma camiseta branca com preço ótimo, comprei. Eu não criei nenhuma relação, né? Uma conexão. E a gente fala muito dentro do e-commerce, para uma operação ser saudável, tem lá uma linha que é o custo com marketing, investimento com marketing, né? E aí, como você falou, assim, existe sim esse investimento, eu acho que sempre faz parte da máquina, a gente tá ali com blogueiras, influenciadores, enfim. Mas tem um ponto que é, quando você constrói esse ativo dentro de casa, você consegue ter uma força, né? E aí eu acho que tem muito a ver com humanização que tu trouxe do teu portal também, que eu acho que é um dos maiores desafios para principalmente as marcas já grandes e tradicionais do mercado, né? Sim. Como trazer, né, uma figura, uma pessoa que daqui a um mês vai continuar com você, ano que vem, enfim, anos, né? Construir essa imagem. Mas acho que também tem o poder da gestão de comunidade, né? Que é um ponto que não se fala tanto hoje, mas ali, às vezes, você já tem uma legião de pessoas que são embaixadoras da sua marca, e muitas marcas não estão fazendo, né, essa relação, que eu acho que tem um poder muito grande ali, né? Total, e essa construção de comunidade, que muitas vezes as marcas chegam assim, então eu quero construir uma comunidade, como é que faço? Não, infelizmente, não é assim. Não vai ser construída, né, da noite pro dia, então tem que, eu acho que a comunidade, ela quase que acontece, e aí a dificuldade é como cultivar essa comunidade. Fazer a gestão, exatamente, fazer a gestão dessa comunidade depois, acho que foi esse o tempo, né, se a gente for pensar do início do Estuda Lucro, 13, 12 anos pra cá, que a gente pensava assim, então, sei lá, qualquer pessoa cuida aí do Instagram. Não, gente, é hoje nos principais canais para conseguir entender o que tá acontecendo com a marca, para entrar nesses diálogos, para entrar nessas conversas com os consumidores, né? Perfeito. E aí você falou bastante sobre o tal do last click, né, Manu? A gente, acho que há muitos anos atrás era um grande embate, né, de deixa eu ver aqui realmente o traqueamento. Porque tem a magia da internet que a gente consegue traquear tudo, mas eu acho que dentro do portal também nunca é só sobre e-commerce, né? Vocês sempre fazem uma influência grande, inclusive pra marca, enfim. Total. Como que você tem sentido, assim, a aceitação das marcas sobre essa questão da mudança? Acho que hoje já se fala muito mais, como a gente falou, dessa jornada, né, de atribuição, que a pessoa realmente vê vários canais, mas como que você tem sentido a mudança de mercado para eles entenderem novos modelos, né, de negócio, para você conseguir até comercializar a parte do portal? Eu acho que ainda é difícil, porque quando a gente tem muito esse trabalho de educando, assim, as marcas que estão com a gente, né? Quando a gente conversa, explica, e muita gente, óbvio, já entende, super concorda, mas quando aperta e tem que vender, parece que a pessoa esquece. Ela cobra um resultado direto. Ela mesmo, concordando com aquele discurso, ela vai para outro caminho. Então, o que eu sinto hoje é que para as marcas conseguirem entender essa construção, a gente precisa de tempo também. E que cada vez a gente tem menos. Então, é compreensível também, né, que a pessoa vá atrás de um resultado, mas ela tem que entender que às vezes aquele resultado de curto prazo, ele tá prejudicando, então, uma construção de marca. Porque, eu vou botar, então... Sustenta, né? Ou eu vou botar todo esse dinheiro nesse veículo aqui, que vende mais na hora, mas tá certo, que imagem esse veículo tá passando, né? Então, assim, ele tá ajudando na minha construção da minha marca a longo prazo. Então, na verdade, é um equilíbrio muito, muito difícil. E o que eu vejo hoje, que ainda persiste, assim, é como essas verbas dentro das empresas ainda são completamente divididas. Então, assim, o time de performance que administra ali um budget X não fala com o pessoal de branding, que não fala muitas vezes hoje com o pessoal que está trabalhando com a estratégia de influenciadores. Então, as coisas nos conversam. Completamente. Né? E às vezes tem umas 4 agências nesse meio do caminho. Exatamente. E cada uma fazendo um caminho. Nossa, o que a gente... Acontece muito com o Estuda Lucro, às vezes vem pedido de orçamento da mesma empresa por times diferentes. Se juntasse as forças, faria muito mais sentido. Exatamente. Então, eu acho que falta essa unidade dentro de cada marca para ter um trabalho realmente assim mais 360 e que faça mais sentido e que economicamente eu tenho certeza que o saving disso, assim, a otimização desse budget vai ser muito maior. Com certeza. Vai ser muito maior, porque a sensação que dá é que muitas vezes no desespero as marcas os times vão, né, atirando para vários lados para realmente fazer aquela entrega. Assim, sem muita correlação, né? Eu brinco que essa minha vinda da RBS me ensinou muita coisa e eu comecei na Arezzo também nas marcas menores, né?
Então, sempre no lançamento das marcas, eu tava lá. E é quando a gente tem menos dinheiro, né? E é muito, pra mim, sempre foi muito óbvio essa correlação, né? Tu para de investir de um lado, o resultado cai do outro. Sim. Então, assim, tem o mundo inteiro além do last click, né? A verba do branding impacta totalmente a performance. Totalmente. E se tu para a performance, tu tá perdendo um potencial do branding que podia estar virando venda. Exato. A gente também, na consultoria, encontra muita empresa ainda hoje em dia não conversando e deixando dinheiro na mesa. Sim. Aí o branding vai lá, faz uma mega ação, investe uma grana sem consultar se tinha o produto no e-commerce pra vender. E aí chega lá o negócio... Não faz sentido, né? E hoje vocês são mais procurados por e-commerces ou marcas mesmo no âmbito institucional? As duas coisas hoje, porque eu acho que realmente, assim, no início era muito difícil, porque às vezes uma marca queria trabalhar com a gente e falava, mas eu não tenho e-commerce. Hoje é muito... Todo mundo, né, se for pensar, tem. Então, a pessoa, ou às vezes ela não tem um e-commerce super estruturado, ela tá começando uma venda pelo Instagram. Então, ela já tem esse interesse de conseguir vender, não só fisicamente, quando ela tá com a gente. Perfeito. Mas aí, falando também de grandes marcas, é óbvio, muitas têm interesse de levar fluxo pra loja. Então, eu quero que o time vá num provador pra mostrar como que tá aquela loja, o lançamento de uma flagship. Então, hoje já tem outros campos de atuação, assim, do Still the Look que a gente consegue abordar ali, que cobertura de evento, né? Então, pra produção de conteúdo, porque é isso, as marcas entenderam que elas precisam ter seu próprio conteúdo, mas muitas vezes elas ainda não têm esses times internos, ou têm, mas querem algum complemento, ou, sei lá, não vão estar presentes fisicamente numa semana de moda de Paris. Então, o Still the Look vai estar lá. O que vocês conseguem fazer para as minhas redes, né? Não para as redes de vocês. Então, por isso que eu acho que hoje existe, não só falando de veículos, mas tem o influenciador, tem o criador de conteúdo. São várias ramificações diferentes, né? Porque muitas vezes hoje uma pessoa que tem 1.000 seguidores, um criador, ele pode estar monetizando o seu conteúdo ele criando conteúdos para as marcas, assim, né? Então, acho que tem várias formas de monetização hoje que estão sendo criadas, né? E alimentando isso que a gente gosta, né? Que é saber de tudo que tá acontecendo, que é estar por dentro das marcas de uma outra forma. Exatamente. Porque acho que essa composição é muito interessante, vários pontos de vista sobre o mesmo assunto, e é isso que, no fim das contas, às vezes desperta o desejo, né? Exatamente. Eu vi uma coisa ali, uma coisa ali, uma coisa lá, eu vi a própria marca falando desse produto de um jeito diferente, e quando eu comprei. Exato. E por falar em comprar, né? A gente não pode deixar passar esse podcast, porque a gente falou que queria falar também sobre empreendedorismo, né? E a gente também é muito apaixonado por empreendedorismo feminino. Deste momento, em 2020, que foi a venda do Still the Look para o Magazine Luiza, né? Acho que foi um acontecimento. Quem não assistiu, né? Não ouviu o podcast da Manu contando sobre toda a trajetória dela, vale muito a pena. Ela entra bastante nesse tema. Mas olhando hoje, né? Putz, a empresa mega com sucesso, o que tu entende que foram os maiores marcos, assim, os maiores ganhos? Quem é, né? O que aconteceu com o Still the Look depois da venda? Não, acho que a venda, sem dúvida, né, foi um marco muito, muito importante, porque eu acredito que tenha chancelado. Até uma vez eu escutei de uma amiga que falou, a venda do Still the Look, que trabalha com conteúdo também, enfim. Ela falou, a venda do Still the Look chancelou para o mercado a profissionalização da criação de conteúdo. Que realmente, quando vem um gigante do tamanho do Magalu e adquire, né, um portal de conteúdo, isso mostra, a importância... O valor disso. Precisamos de conteúdo, né? Então, a gente está olhando para isso. Então, eu acho que deu uma mexida no mercado nesse sentido também, né? De aumentar essa percepção de valor também. Pro Still the Look em si, né, foi obviamente incrível, assim, de chancelar o business como um todo, né, a Manu como empreendedora super também, né, falando dos dois caminhos. Deve ser uma realização. Super, não, e uma super experiência, né, que ter a visão, né, acho que agora porta para dentro de marcas gigantes, assim, né, como muitas vezes eu tinha antes só em conversas, mas... Abriu-se um portal. Abriu-se um portal, total. E tu sabe que das coisas que a gente falou até aqui, assim, coisas que eu já pensava antes e que na hora acho que foram das primeiras coisas que a gente começou a fazer, porque logo no início da aquisição, a gente teve um trabalho muito legal internamente dentro do Magalu, onde eu assumi como diretora de conteúdo da vertical de moda. E no mesmo momento eu coloquei em prática algumas dessas coisas que a gente falou aqui, de a gente não tem a mesma velocidade se a gente depender
de terceiros para produzir esse conteúdo. Vamos trazer, nem que seja assim, uma dupla para cada, porque o Magalu tem muitas marcas, né? Então, época cosméticos, né? Shoes Talk, Zatini, então várias que, eu Vista Magalu que na época também tinha, então várias que um ecossistema gigantesco que na época a gente pegou e ok, vamos então ter um time interno para produzir o conteúdo dessas marcas internamente, não que a gente não vá produzir, né, externamente também, mas que acontece alguma coisa, chegou um produto piloto aqui, vamos ter essa agilidade, vamos fazer um story de bastidores, tem estúdio, tem tudo, então tem que ter essa agilidade. E aí, olhando esse lado também, dentro de um gigante, as coisas têm outro tempo para acontecer. Sim, a complexidade é outra. Também me ajudou muito como empreendedora e como tendo essa visão do Still the Look, de agora entender mais a dor dos meus clientes quando eles chegam até a gente, do porquê que as coisas têm outro tempo para acontecer, né? Então eu acho que foi muito positivo nesse sentido também, porque eu acho que a gente se tornou muito mais maduro para conseguir entender essa dor e entender como endereçar essa dor dos clientes dentro do Still the Look, né? Então um anunciante ali que vem também um gigante, eu entendo de onde vem essa dor e por que às vezes o processo ele é muito mais lento, então o que a gente tem que fazer para contribuir de uma forma mais eficiente. Assim. Sim, muito legal viver esse outro lado, né? Sim. De estar dentro da marca sendo um gerador de conteúdo também, né? Total. E você sentiu, assim, essa grande diferença cultural de equipes Magalu e Still the Look? Como é que foi esse período de transição, assim? Sabe que eu acredito muito que a cultura seja um fator muito determinante para o sucesso ou fracasso de uma aquisição, assim, né? E a gente teve muita sorte, porque a cultura do Still the Look, ela era de várias formas muito similar, assim, à cultura do Magalu, que tem uma cultura muito forte, né? Então eu me lembro que agora já faz 3 anos e meio da aquisição, mas eu lembro que tem coisas que eu super normalizo, e às vezes eu falo para as pessoas falam, nossa, mas no início, assim, era algo que pra gente foi muito marcante, assim, desde toda segunda-feira, 8h30 da manhã, tem o rito, né, que é uma reunião geral da empresa inteira, toca o hino nacional, o hino do Magalu, vem todos os resultados da empresa inteira. Então, coisas muito fortes, assim, de ritos de quase de comunhão ali, para que todo aquele time estivesse na mesma página, assim. E coisas muito legais de serem implementadas em empresas, independentemente do tamanho, né? E aí eu ia entendendo, isso a gente já faz, obviamente, em outra escala. Outras proporções, dentro do Still the Look. Então, a gente sempre teve uma cultura muito alinhada também, de senso de dono, né? Então, acho que coisas que são muito importantes, porque às vezes a gente vê aquisições que, de repente, fizeram um pouco menos de sentido, porque a cultura é diferente, não valoriza aquilo, ou, né, ou até perde o espírito daquela empresa que foi comprada, né? Exatamente. Ela foi comprada porque ela tinha, exato, a cultura também forte. Exato, então eu acho que isso é realmente, assim, muito determinante na hora de pensar numa aquisição, porque às vezes a gente pensa, ok, eu adoro esse modelo de negócio, tem tudo a ver, mas, o fundador pensa completamente diferente, os funcionários pensam completamente diferente, porque tem que existir esse alinhamento, né? Porque uma sinergia, né? No mínimo, né? No dia todo mundo do mesmo grupo ali, né? Sim, total. E aí, falando sobre um outro tema que vira e mexe a gente aborda aqui, tem sido, assim, eu acho que um dos maiores desafios da atualidade, né? Que é fazer a gestão de uma equipe engajada. E hoje, a gente olhando pelo menos de fora, né, a gente consegue enxergar bem pelo ponto que você trouxe, né, da gente conseguir enxergar essa equipe Still the Look, e a gente vê, nossa, tem uma energia vibrante ali, né, uma equipe super engajada. E agora também a gente estava falando um pouquinho nos bastidores, né, sobre esse desafio de você tá mais para cá, enfim, tem viagens envolvidas. Sim. Como que você acredita, né? Quais são os fatores para a gente conseguir trazer essa equipe tão engajada, né, no dia a dia, enfim, porque é um dos maiores desafios aqui dos nossos gestores de e-commerce, é ter essa energia, né? Sim. Conseguir extrair o melhor das pessoas. E sabe, até só um parênteses antes de entrar na equipe do Still the Look em si, às vezes, como a gente não se dá conta de como o conteúdo ele vai muito além da venda, né? Eu me lembro que lá a gente tá com a Amaro, foi, imagina, dos primeiros clientes, assim, tá com a gente até hoje, assim. Eu me lembro que uma época o RH da Amaro falou, gente, vocês são o maior banco de talentos da Amaro, porque todo mundo que chega pra ser entrevistado aqui, a gente pergunta, como é que vocês conheceram a Amaro? Através do Still the Look. Olha só! Então, é muito legal. Porque a gente pegou eles desde o lançamento, assim, muito no início. Então, é isso, assim, as marcas que estão com a gente engaja de uma forma que vira uma marca empregadora desejo ali também, assim. Então, isso é muito legal. Muito bom. Mas o ponto do Still the Look, assim, muita gente pergunta sobre isso, porque realmente o time é muito engajado, e a gente se esforça muito para conseguir identificar o perfil das pessoas já na entrevista, assim. Porque, de verdade, eu acho que tudo se aprende,
Mas a essência da pessoa, os valores da pessoa, isso a gente não consegue mudar. E, obviamente, a gente já errou muito, assim, né? Então, eu vou contratar a pessoa porque ela é a melhor pessoa tecnicamente em tal coisa. Mas a pessoa, ela não gosta de pessoas, ela não tem energia. Não tem energia, ela não curte aquele ambiente, ela não acredita no que ela tá fazendo. Então não adianta, assim, sabe? Então é muito melhor a gente pegar uma pessoa que, tu vê que a pessoa tem sangue no olho ali e ela quer pertencer àquele universo ali e ela tá disposta a aprender. Então é até engraçado porque muitas vezes... acho que a maior parte das vezes, assim, a gente pega muito outsiders, assim, sabe? Não pessoas que já sejam da indústria, pessoas que realmente, tu vê que estão com muita sede de começar, mas precisam de uma oportunidade, assim. Então, acho que... De fazer parte desse mundo, de fazer parte. Então, acho que grandes sucessos que a gente teve, assim, foram muito esses casos. Porque se a gente for falar de moda... às vezes é uma realidade que vai olhar assim, onde é que estudou? Na patotinha. Tem uma panela que é, óbvio, vem melhorando, obviamente, mas é difícil de entrar. Então a gente sempre pensava, ok, a gente vai ser o lugar que vai dar oportunidade para as pessoas que às vezes não vai ter oportunidade em outro lugar, porque, sei lá, não estudou na melhor faculdade de moda, então... Eu acredito que a maior parte do time do Estúdio Luca, inclusive, assim, tem muita gente que não é nem formada, né? Ou porque não teve condições financeiras de conseguir fazer uma formação. Mas você vê que a pessoa é super autodidata, que ela, sabe, ela vai atrás, ela corre atrás. Então, eu acho que a gente não pode, né, excluir pessoas do processo por não ter tido a oportunidade, assim. Então, a gente acredita muito nisso e tá dando certo. Legal. Quantas pessoas são? Hoje a gente tá com 30 e pouquinhos. Nossa! E é uma responsabilidade, né? Porque a gente se apega nas pessoas também. Super, total. Porque eu acho que hoje em dia tem esse segundo lado do profissional, que a gente brinca bastante também, né? Não basta ser empreendedor, ser comercial, ser financeiro, a gente tem que produzir conteúdo. Tem. E quando tu tem as pessoas do time também aparecendo, é quase uma corresponsabilidade, porque as pessoas se apegam nessas pessoas. Exato. E a gente quer ver o que aquela pessoa está usando, né, naquela semana. Não, aí é um desafio. No início até a gente era algo que, assim, quando se formou o primeiro time, digamos assim, que aparecia muito no Estúdio Luca, a gente pensava, meu Deus, quando essa pessoa sair, o que vai acontecer? E a gente pensava assim, não, porque daí se todo mundo gosta dessa pessoa, quando ela sair, essas pessoas vão embora. E não, a gente foi vendo assim, né? A gente pode seguir várias pessoas ao mesmo tempo, então quem segue é aquela pessoa, mas a gente foi vendo a força do time. Porque as pessoas, elas querem pertencer, e hoje elas têm esse sonho de trabalhar no Estúdio Luca, o que o escritório representa. Então, hoje o escritório, eu lembro que na pandemia todo mundo falava, nossa, na hora que a gente começou a cortar custos, assim, entrega o escritório. Eu falava, gente, não tem como entregar o escritório, porque é a mesma coisa que a gente demitir uma pessoa, assim, ele faz parte do negócio, assim, sabe? A magia acontece também, exatamente, né? Então as pessoas querem estar naquele ambiente, então, por mais que agora a gente esteja num modelo híbrido também, então, mas a gente tá terça, quarta e quinta, né, no escritório, segunda e sexta a gente faz home office, então, e funcionou pra gente, assim, nesse modelo. A gente tem algumas pessoas que trabalham em outros estados também, então a gente foi entendendo o que funcionava pra gente, que eu também não acho que é regra pra... É uma adaptação de cada empresa. Pra cada empresa ter a sua realidade. Tem empresas que eu realmente acredito que o home office não funciona. Assim como tem outras que, ok, elas podem ser 100% home office, né? Então, 100% remoto. Então, a gente foi entendendo a nossa realidade e o perfil das pessoas que faziam sentido no Estúdio Luca, mas a gente vê que é um perfil que realmente é muito apaixonado e muito antenado em tudo que tá acontecendo, assim. E eu fico vendo as meninas hoje, eu falo, gente... Elas são curiosas, pulsativas. Muito, assim. E é num nível que eu fico assim, gente, eu tô velha já, não tô mais conseguindo acompanhar. Não dá pra acompanhar. Exatamente. E também porque é tanta informação que é enlouquecedor, né? É enlouquecedor. E esse é o grande encantamento de ter um time, né? Porque cada pessoa pode estar trazendo um pouquinho de coisas que formam essa cara sempre atualizada do Estúdio Luca, né? Total. Se dependesse hoje em dia, talvez 100% de ti... Imagina, ou tu ia ficar completamente doida, ou tu não ia conseguir estar sempre nesse refresh de fazer a coisa acontecer. Não, e também pensando na diversidade do time, que é algo que a gente preza muito. E às vezes vem coisas que a gente, com a nossa realidade, a gente não entenderia. Né? Então tem um projeto, por exemplo, que é muito legal do Estúdio Luca, que é o Look do Cria, depois entre aí no Instagram também, que ele surgiu através da vivência de uma das colaboradoras do Estúdio Luca, a Mai, que nasceu na periferia e ela trouxe a realidade dela para dentro do negócio, que a gente não teria não só lugar de fala, mas coisas que, assim, eu não sei o que acontece. Então, como que eu vou estar falando sobre aquilo sem ter tido aquela vivência? Não fica autêntico, né? Não fica. Então, assim, a gente preza muito pela diversidade, não só no conteúdo porta pra fora,
Mas se a gente não tiver aquilo de fato porta para dentro, e quando eu falo de diversidade é em todos os sentidos, racial, de gênero, etária, um time plural que ajude a pensar e ponderar situações e apontar situações e criticar muitas vezes, e o próprio time muitas vezes nos cobra, né, como empresa, de posicionamentos ou do que a gente vai fazer, e daí a gente entende o que faz sentido, o que não faz, porque também, obviamente, às vezes as pessoas querem puxar mais para um lado, para o outro, mas entender assim, o Isso do Look é isso, então a gente tem todas as pessoas aqui dentro, o que faz sentido para a empresa, mas é muito enriquecedor, né? Perfeito, acho que essa questão de perfil, né, diversidade, enfim, acho que faz muito, muito sentido. E até a gente fala muito sobre essa questão da capacidade de resolver problemas, né, no dia a dia. E até ouvindo o teu episódio, puxa, desde novíssima, você já tinha que lidar com tanta coisa no dia a dia. E eu acho que isso realmente faz com que as pessoas… isso traz muito poder ali no dia a dia corporativo, enfim, lidar com situações. Sim. Porque, de novo, o técnico… Ainda mais nessa questão de conteúdo, tá mudando todo o tempo, né? A gente tá tendo que aprender todos os dias, né? Sim. Qual é a nova tendência, ferramentas novas. Então, isso é uma evolução que vai vir, né? Agora o perfil já é muito mais difícil de E a questão de resolução de problemas, o ano passado até eu entrevistei uma menina que ela era do interior, tinha ido morar em São Paulo, ela tava contando como é que foi a mudança. Eu sempre tento entrar num ponto mais pessoal, assim, na conversa das entrevistas. E ela tava falando que quando ela chegou em São Paulo, sem dinheiro, ela não conseguia alugar apartamento, ela ficou não sei quantos meses na casa de um sofá de uma amiga. E quando ela alugou o apartamento, ela alugou, sei lá, pegou 3 amigas e botou no nome de 3 amigas. Eu falei, pode contratar, sabe? Ela vai resolver qualquer problema, entendeu? Ela já viveu, exato, né? assim, sabe? Então, tu vê a pessoa… Já passou perrengue, ela vai dar um jeito, sabe? Então, eu acho que tem esse jogo de cintura, esse borogodó aí que a pessoa tem que saber passar pra resolver problema, porque senão ela pode ter a melhor teoria do mundo. Chegou na hora, na frente de um cliente, né? Tá uma situação difícil, o que aconteceu? Como é que ela resolve? Né? Então, manter a calma, né? Acho que esse jogo de cintura é essencial, principalmente nesse front com o cliente. Exatamente. Mas internamente também. E vamos falar sobre uma nova Manu que surgiu aí nos últimos tempos, que é a Manu, que é podcaster, né? Ai, gente, uma nova carreira. É bom demais, né? A gente fica sempre se reinventando, né? Gerando conteúdo de formas diferentes. Acho que foi isso que nos alimentou muito, que a gente estava te contando nos bastidores de ter o E com Café. A gente sentia muita falta de conversas sinceras, né? E transparentes sobre esse mercado de e-commerce e omnichannel, porque nos palcos, né? Todo mundo conta a parte boa. Vai lá, apresenta seu case, mas acontece muita coisa no bastidor e a gente queria muito alimentar as pessoas disso. E vocês trouxeram no podcast um tema que, acho que até alguns anos atrás, era super masculino. Sim. E também pesado, né? Era uma coisa assim, vou parar para estudar sobre investimentos, vou parar para estudar sobre finanças. E que bom que essa temática se popularizou, né? A gente estava falando desse poder do conteúdo e que bom que para isso também chegou, né? As pessoas precisam cada vez mais falar sobre dinheiro, falar sobre investimento para que a gente consiga educar essa população que não tem tanto, né, essa prioridade aí desde os primórdios de falar sobre isso. Como tem sido essa vida nova, assim? Como tu está te vendo agora como uma criadora de conteúdo de outra forma? Gente, é muito louco, porque foi quase que sem querer, no sentido de a gente ia fazer só uma temporada, 8 episódios a gente se apaixonou pelo conteúdo, por tudo, a gente pensou, não, isso tem que realmente seguir, porque foi um serviço muito legal que a gente viu que a gente estava prestando também. Muito. Mas a ideia inicial surgiu faz alguns anos, a gente estava fazendo algum trabalho pra XP na época, que eu me lembro que surgiu a ideia, a gente até apresentou pra eles, de falar, putz, a gente acha que seria muito legal, todo mundo vem nos perguntar o que tem na nossa bolsa, a gente não quer saber o que tem na bolsa das mulheres, a gente quer saber o que tem na carteira das mulheres. E na época acabou não emplacando, porque enfim, eles estavam com outras prioridades e tal. E eu sempre fiquei com aquilo, não, eu vou um dia apresentar esse projeto pra alguma outra marca que eu tenho certeza que vai fazer sentido. Mais uma vez eu ali como Manu consumidora, falava, eu quero escutar isso. Então eu acho que tem alguma demanda, né? E aí eu me lembro que agora, no ano passado, um dia chegou um seeding da B3 no escritório. Eu falei, gente, a B3 sabe que a gente existe, quem são essas pessoas? E eu mandei por DM, assim, eu falei, gente, eu tenho um projeto, não sei o que, vamos marcar uma reunião. A gente marcou. No mesmo segundo, eles se apaixonaram pela ideia. Eu até pensei, gente, será? Tá muito fácil, assim, eles já terem será que é assim? Exato. E aí a gente marcou e na hora, assim, vamos fazer. A gente pensou, ok, vai ser uma temporada, 8 episódios. No primeiro episódio que a gente gravou, a gente pensou, nossa, tem alguma coisa muito especial aqui que a gente consegue comunicar. E isso também porque
Óbvio, a natureza da B3 já era super ok, né, falar sobre esses temas, obviamente. Mas do Still the Look, desde a pandemia, a gente começou a entrar em outros territórios. Porque antes era só moda e beleza, mas a pandemia ali a gente fez até uma brincadeira com o logo que, pô, agora tá muito difícil, as pessoas não querem só ouvir sobre moda, então a gente até mudou e ficava brincando com Still the Cook, Still the Food, Still the Book e tal. E a gente entrou em outros territórios que depois a gente não regrediu mais, a gente seguiu naqueles territórios. É um lifestyle, né? É um Tudo lifestyle. que faz parte do lifestyle Tudo faz parte da vida da mulher, exato. E finanças, pô, faz muito parte, né, da vida da mulher. Fazer, né? Cada vez Tem que mais. fazer. E aí a gente começou a entrevistar essas mulheres e a gente viu que as mulheres, na verdade, falam menos ainda de dinheiro do que a gente imaginava, né? Então, as conversas são muito legais, porque são mulheres muito diferentes umas das outras, com realidades muito diferentes, e todas têm uma vivência muito particular, né? E como a gente vê que desde a infância, o quanto impacta, o quanto a gente tem que se empoderar da nossa vida financeira para poder tomar melhores decisões profissionais também, tudo, Ter né? liberdade, Ter né? liberdade. E as mulheres falam com as suas amigas sobre tudo, mas dinheiro é um super tabu. É um super tabu que ninguém fala. Até para negociar salário, para absolutamente tudo, né? A gente tem que saber falar sobre o tema, assim. Então, tá sendo muito legal. É uma outra jornada, assim, mas que no fim do dia, acho que tudo se retroalimenta e se complementa, assim, né? Porque a gente vai falar com uma mulher sobre finanças, a gente vai ficar sabendo do negócio daquela pessoa quando vê Da história de empreendedorismo, da empresa, né? Exatamente. Então, tudo tá conectado. Não, e o quanto a gente, acho que tá num momento de vida, e que bom, né, que somos adultas nesse momento, e eu com uma filha menina, tu também em breve, né, a gente tá vivendo isso, porque eu acho que as novas gerações vêm mais empoderadas desse assunto. Que assim, a gente não precisa primeiro dar super conta de tudo, então não é que as mulheres precisam virar especialistas em finanças, mas a gente precisa fazer com que as mulheres entendam sobre dinheiro, entendam sobre como levar a vida delas sozinhas também, né? A gente tá num mês super importante, não sei em que mês que esse podcast vai sair, mas enfim, de combate à violência contra a mulher também, e a gente sabe que hoje a dependência financeira é um dos pontos que bate. Fatores. E quando vocês trazem histórias, que eu acho muito legal, assim, de pessoas que hoje a gente olha é uma pessoa super cool, super famosa, bem-sucedida. E elas contam histórias de como foi também. E a gente pega, um monte de mulher porreta que deu conta da família, ou que a mãe fazia um negócio. Então, acho que isso é muito inspiracional também para todas as mulheres tomarem conta disso. Total. E a gente tem um ponto que a gente não para pra pensar. As mulheres vivem muito mais do que os homens. Então, eventualmente, se a pessoa, independentemente se ela vai ter alguém que cuide ou não, pode acontecer um momento, uma infelicidade da pessoa se ver sozinha numa situação que ela vai ter que saber administrar a sua vida, né? Isso não vou nem entrar nos outros motivos pelos quais ela já deveria saber, né? Mas então, assim, é muito importante que a gente consiga entender e consiga falar. E não às vezes fica esse tabu, essa lenda de que não é pra mulher, então, e não tem nada a ver. Não tem mais nada que não é pra mulher. Nada a ver, gente. Se a gente parar e for e quiser realmente aprender, ainda dá tempo, sempre né? dá. Sempre dá tempo. Sempre dá. E eu acho tão bizarro, assim, como é um assunto que a gente não aprende na escola, né, gente? É realmente muito bom ter esse tipo de conteúdo, porque a nossa geração realmente nunca viveu, e nem sei se as novas gerações têm isso como uma pauta mesmo, matéria. A gente aprende a fazer a hipotenusa, mas a gente não calcula juros compostos, né? É uma loucura. E assim, realmente tem um mundo, eu acho que nessa esfera de expansão para muitas mulheres que a gente nem imagina. E eu acho que é super inspirador mesmo, como você falou, é um assunto específico, mas que conecta tudo, né? A gente ouve ali muitas histórias, né, de como realmente sempre esteve presente a questão do dinheiro, das finanças, para impacto em N aspectos, né? Inclusive para, como a Vanessa falou, de numa situação de superação, hoje ela é super porreta porque ela foi pro fundo do poço, né? E ela precisou realmente aprender, dar conta, e hoje ela já tem muito mais consciência, né? E fora todos os outros papos, né? Se a gente desperdício, olhar pro dia a dia. E a vida do empreendedor, né? Eu acho que esse é um outro ponto que a gente gosta muito de desmistificar por aqui, né? Porque parece que a Manu foi lá, foi super legal, abriu um negócio, e o negócio foi dando certo, e teve uma super aceitação, e aí sempre deu certo, continuou dando certo, foi vendido e foi incrível. Mas tem uma pandemia no meio. Exato. Acho que tem uma coisa muito legal da história de vocês, dessa consciência desde o dia 1, que assim, gente, eu tenho um time, eu preciso guardar dinheiro. Fazer um caixa. E na hora que a gente vai empreender, é muito tentador eu olhar aquele caixa e tipo, então esse mês, vamos dividir lucro, esse mês. Vamos aumentar o nosso salário. E a gente sempre foi muito consciente em relação a isso, assim. Então
para mim é uma dica que eu sempre falo, assim, tratem primeiro completamente separado o dinheiro da empresa, dinheiro da pessoa física, assim, completamente. E tenha, da mesma maneira que a gente tem que ter uma reserva de emergência pessoa física, na empresa tenho ali 6 meses, 1 ano de caixa, porque eu me lembro que a gente tinha 1 ano de caixa quando veio a pandemia, tá? E a gente pensava assim, o que pode acontecer que vai fazer a gente precisar de 1 ano de caixa? E veio a pandemia que a gente nunca, nenhuma hipótese havia pensado, porque a gente ainda olhava e pensava assim, tá, mas nem que se todos os clientes cancelarem ao mesmo tempo, nem se... E veio uma pandemia e foi o caixa que nos salvou a atravessar, de fato, por esse momento crítico, porque senão, gente, o dinheiro, ele ajuda a tomar melhores decisões, é o dinheiro do não, a gente fala. Ajuda a não se desesperar, Não se desesperar, ou vem uma marca que de repente não tem nada a ver e vai fazer um trabalho negativo para nossa imagem, eu tenho a tranquilidade de falar, não preciso. Não preciso. Isso para a pessoa física quanto para a empresa, né? Então, assim, o dinheiro te dá um poder, né, de poder mudar, né? Daí posso falar da pessoa física, de carreira, de emprego, etc. De sair de relacionamentos. A gente vê muitas mulheres presas em relacionamentos que não conseguem sair porque são dependentes financeiramente. E aí levando para o universo da empresa de realmente poder tomar decisões com mais calma. Então, para mim, assim, tá muito linkado. A gente precisa ter essa consciência financeira em todos os aspectos. E realmente, assim, essa é a magia do podcast, né? Você ouvir tantas histórias, gente, e a gente... Acho que esse é o gostoso de fazer podcast, porque a gente não para de aprender, né, Manu? Exato. E assim, poxa, não cometa os mesmos erros que alguém já cometeu tantas vezes, né? Eu falo, é um atalho, é um poço de aprendizado incrível, né? Ouvir história, se inspirar, ou adotar uma coisa, uma rotina pro seu dia a dia também é super legal, né? Total. Ai, meu Deus, queremos pra sempre aqui nesse papo, mas já estamos encaminhando aí pra nossa reta final. Aí, Manu, tem uma pergunta que a gente sempre faz aqui, né? Se você pudesse escolher alguém pra tomar um café, quem seria essa pessoa? Gente, eu fiquei pensando nisso porque eu já sou ouvinte do podcast. Então eu sabia Maravilhosa. eu sabia que essa pergunta viria. E aí, hoje, vindo pra cá, eu falei, gente, com quem que eu tomaria café? Primeiro, acho que um ponto muito importante, assim, até fiquei lembrando do meu marido, fica me sacaneando, porque eu tomo café com todo mundo. Ele fala, para de tomar café com as pessoas. Marquei um cafezinho. Ele fala, tu não tem tempo, para de tomar café. E quando eu vejo, eu tenho um café com fulano. Eu falo, quem é fulano? Queria falar comigo. Eu acho que a gente aprende muito em conversa, assim, muito. Então, e eu penso também, tanta gente me ajudou no início, que hoje quando as pessoas falam assim, putz, eu quero te apresentar. Hoje é mais difícil às vezes pelo tempo, mas assim, eu gosto muito de sentar com todo mundo pra ouvir, porque eu acho que a gente sempre tem muita coisa a aprender. Então eu tomaria café com muita gente, tá? E toma, inclusive. Teria uma fila, né? E tomo café, mas eu acho que pensando assim, né, acho que em conectando assuntos diferentes, porque hoje eu fico pensando também, mas será que alguém da moda? Será que alguém que tenha transitado em diversos universos diferentes? O nome que me veio em mente foi do Ian Rogers. Depois pesquisem ele aí, ele era super low profile, acho que não tem nem Instagram, mas assim, ele tem uma carreira que eu acho muito legal, tem muito conteúdo dele no YouTube também, de podcast. Ele começou a trajetória dele na música, fazendo o site dos Beastie Boys, assim, é muito legal a trajetória dele, e até ele virar CDO do grupo LVMH, e hoje ele tá em cripto. Então, nossa, gente. ele assim, foi uma, um looping. Então assim, e aí tu vê as entrevistas dele falando de como conectou música com moda, do poder desse storytelling também, porque a música é isso, né? Então, é uma pessoa que, assim, todas as entrevistas que eu já vi dele, assim, eu acho muito interessante. Tenho a curiosidade do porquê ter ido para a cripto exatamente hoje, assim, e para onde, né, onde tá a visão dele também. Mas eu acho que é uma pessoa que talvez muito diferente, assim. Bem diferente, hein? Olha só, vou dar uma pesquisada. Depois pesquise, é bem legal as entrevistas dele. E deixando aqui os conselhos finais de Manu, o que tu gostaria, assim, de quem ouviu o podcast, né? Estava lá correndo, trabalhando no carro. O que precisa ficar marcado sobre esse episódio? Teus conselhos finais. Gente, eu acho que já que a gente entrou em finanças, né, e a gente falando né, eu imagino que muitos empreendedores estejam nos escutando, então, né, se atentem a isso, assim, a gente precisa ter uma saúde financeira muito boa para conseguir passar por momentos de crise e passar com mais clareza e tranquilidade. Mas é engraçado, porque sempre quando me perguntam conselhos, eu falo, gente, um pouco também eu não segui os conselhos. Porque construa a sua história. Porque eu escutei tantos conselhos no início que eu ficava pensando, nossa, será? E tanta gente que falou que eu devia ter desistido, e gente que falou que não ia dar em nada. Então muita coisa. E no fundo, a gente tem um feeling que a gente sabe para onde a gente tá indo. E muitas vezes os conselhos dessas pessoas
não é por maldade, não é por a história delas é diferente e elas não vêm daquela realidade, ou de repente elas não tomariam tanto risco, então também não se apegar e, né, não criar um ranço daquela pessoa que deu o conselho ruim, mas eu acho que o empreender tem um quê de feeling ali, né? Lá no fundo, né? Tem uma vozinha ali te dizendo. Esses dias eu vi uma frase muito boa, que era, tipo, se tu não souber o que fazer, joga uma moeda pra cima, porque quando ela estiver no ar, tu vai saber o que tu deseja, qual é o lado da moeda que tu quer que caia, assim. Então eu achei muito bom. É isso por aí, sabe, bom. né? Muito bom. Ai, a última, assim, pra gente fechar, já que você tem tantas pessoas que já tomam café, né? Já conhece. Quem você indicaria aí pra tomar um café aqui com a gente? Gente, tem muita gente pra vocês falarem, né? E a gente tava falando só antes da dificuldade hoje do físico, né? Sim, de trazer essas pessoas, de fechar a agenda. Mas eu acho que, pensando agora em todos os podcasts de vocês que eu já escutei, talvez, porque tem muita gente técnica, de mercado, tudo. Tô pensando agora de fonte de conteúdo, talvez uma influenciadora. Olha, verdade. Né? Acho que eu não ouvi nenhuma ainda. De repente, uma influenciadora pra ver o lado da moeda também de muitas vezes uma cobrança de uma marca, mas que a marca, sei lá, ingessa um briefing achando que vai atrair aquele público específico. Acho que pode ser... Como melhorar essa relação, né? Acho que pode ser interessante. Nossa, nem entramos aqui nesse tema, mas só esse já dá um podcast, né? Do quantas marcas precisam acreditar na autenticidade daquela pessoa do outro lado, isso né? eu acho uma loucura, tentar vender o negócio. Não, porque as marcas estão contratando aquela influenciadora pelo que ela é. Aí chega, eu quero que tu use esse produto, eu quero que desse jeito. A legenda assim, mas tu nunca me viu usando uma coisa parecida, tipo, não tem sentido. Tu nunca me viu falando eu não dessa maneira. falo assim. Exato. E aí, às vezes, cria-se algo uma relação que... E acha que vai dar retorno, né? Acha que vai dar o retorno. Tem que levar muito a sério esse nome, né? Creator. A pessoa não tá lá. Exatamente. Vamos falar sobre isso. Adorei a ideia. Dizem que um dos melhores jeitos é já pegar alguém, inclusive, que já consome a sua marca, né? Também. Exato. Ela vai falar com muito mais propriedade, né? Já é um bom caminho pra começar. E eu acho que essas marcas muitas vezes erram também, porque elas veem assim, essa pessoa já sempre fala da minha marca, então eu não vou pagar ela. Justamente essa que a gente tem que valorizar, né? Então essa pessoa já tem uma relação com a minha marca. É verdade que ela compra aquele produto, então eu vou valorizar essa pessoa. Potencializar, né? Exatamente. Gente. Ai, muito obrigada, Manu. A gente conseguiu te pegar aí numa agenda porto-alegrense, né? Pré-baby, foi incrível. Obrigada mesmo pelo tempo. Amei o papo aí, gente. Obrigada. Espero que tenham gostado. Qualquer coisa, me escrevam que a gente marca um café também. Isso aí, já deixa aqui suas redes, então, pra todo mundo te encontrar, né? E acompanhar todos esses bastidores agora. Manuela Bordache em todos os lugares que vocês me acharem aí. Mas sigam também, obviamente, Still the Look, Push e o que tem na sua carteira. Tem muitas diferenças aí. Coisa boa. Perfeito. Então tá, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Primeiro episódio da 3ª temporada. Estamos animadíssimas aí de volta agora com a nossa periodicidade normal. Não falharemos mais, né? Foi realmente alguma coisa totalmente fora do contexto que aconteceu aqui para nos impedir de gravar, mas estamos de volta. Segue a gente também na y2v.digital, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. E é isso aí, gente. Um beijo, até o próximo episódio. Até mais. Beijo. Tchau, tchau.